Ai, meu Deus. Só vai continuar faltando cartão de memória porque nem tudo é possível. Oi, gente! Ai, tô muito feliz com esse episódio 3. Essa semana teve Lola. Então, muitas coisas boas, muitas novidades. E eu tô aqui para atualizar vocês. Então, vamos para mais um Pode Pri. Nunca foi sorte, sempre foi publicidade. Cara, eu quero começar falando do Lola, que vai fazer super nexo com o tema do vídeo de hoje. Que acredite se quiser, não é Lola, mas tem tudo a ver com Lola, então tá tudo em casa. É, Primeiro, eu queria dizer que eu fui no sábado e meu objetivo foi ter um foco com um olhar mais profissional, até porque eu queria muito trazer isso como tema aqui pro pod. Então eu fui muito nesse foco de dar uma olhada nas ativações das marcas, ver o que elas estavam fazendo, como elas estavam fazendo e trazer aqui as minhas percepções como profissional. Então eu gostaria de começar falando que como eu tentei planejar esse dia. A ideia era chegar lá o mais cedo possível. Então meu plano foi sair daqui de casa, passei o final de semana na casa dos meus pais, que é um pouco mais próximo, porque na volta isso facilitaria um pouco. Então, fui até a casa dos meus pais, de lá eu peguei o caminho pro Lola. Então, primeiro que assim, transporte eu não tenho nem o que discutir, tá? Perfeito. A caminhada que a gente dá pro evento é assim. Eu não sei se isso vem ao caso, porque eu acho que se os palcos fossem mais próximos, não ia ser legal pro evento. Porque uma música ia bater com a outra e não ia funcionar muito bem. Então eu acho que faz todo sentido ser um pouco distante até. Mas a gente anda muito em todo o percurso, é bem cansativo. Minhas pernas estão doendo até agora, olha que eu só fui no sábado. Então, teoricamente eu descansei ontem e fui dormir cedo ontem também, mas as dores. Mas é assim, né, gente? Não sou mais tão jovem, então faz todo sentido. Então, gente, aí eu fui com foco muito mais profissional. Então, meu plano era esse: chegar um pouco mais cedo para dar uma olhada nas ativações, ver como tava rolando. O meu interesse de show era especificamente alguns artistas que saíam à noite. Então, era 30 Seconds Wars e Kings of Leon. Então, pra mim tava muito tranquilo se eu chegasse um pouco mais cedo. E, cara, se eu pudesse dar um conselho, nossa, vai em festivais sozinhos, sério. É o meu segundo festival que eu vou sozinha e é um encontro, assim. Eu tô gostando muito, porque você tem liberdade de você quiser pegar uma fila de 1 hora, você vai pegar uma fila de 1 hora, se quiser ir no banheiro, você vai. No meu caso, como eu me programo muito, até na quantidade de líquido que eu vou ingerir, pra não precisar ir no banheiro ou coisa do gênero em dias de festival. Então, tipo, o não ir no banheiro me ajuda bastante. E sem contar que você faz um networking maravilhoso. Inclusive, no Detal eu não consegui fazer tanto network como eu fiz nesse Lola desse ano. Foi muito maneiro. Conheci pessoas muito legais, pessoas que eu nunca encontraria em outras circunstâncias, porque inclusive eram todas que eu conheci, troquei ideia, eram todas de outra cidade. E de outras áreas também, porque acaba que a gente se fecha muito no nosso mercado. Quando a gente é profissional, a gente acaba trocando ideia só com publicitário, então foi muito legal trocar ideia com outro tipo de profissionais. E também dar uma olhada em uma outra perspectiva através do olhar do outro. Nossa, isso foi muito legal. Mas falando agora, né, sobre o olhar profissional que eu queria falar tanto e eu falei muito aqui com vocês, uma coisa que me chamou muita atenção foi como as marcas se ativaram lá. Primeiro eu queria dizer que as disposições que foram deixadas no ambiente foi muito legal. Isso eu gostei bastante. Porque eu acho que no Detal eles concentraram num lugar muito distante. E eu percebi que eu fui no Detal, fui em 2 dias, né? Eu fui numa quinta e depois eu fui no sábado. Eu percebi que se eu não tivesse ido 2 dias, eu não teria ido nas ativações das marcas. Porque assim, na quinta, tinham muitas bandas que eu gostaria de ouvir, muitos artistas que eu queria muito prestigiar. Então na quinta eu fui mais pra show. E no sábado, como meu interesse maior era só no final da tarde, como aconteceu no Lola, eu pensei, vou cedo também pra dar uma olhada nas ativações. Então eu percebi que se não fosse eu ter ido 2 dias, eu não teria visto ativação nenhuma de marca, a não ser o que estava em fácil acesso, que era iFood,
que tava perto do palco, pra fácil acesso de você comer. E a loja da Riachuelo, que tava legal pra tirar fotos, mas pra comprar tava tudo muito caro. Absurdamente caro, assim, surreal de caro. Então, eu percebi essa mudança no Lola, que eles fizeram umas ativações mais próximas ao público. Assim que a gente entrava já tinha algumas. A primeira, inclusive, que eu vi foi a dos Correios, que eu já vi uma fila mais ou menos grande que não assustava e dava pra você dar uma encarada até pra conhecer e tal. A ação em si foi legal? Olha, eu acho que compensa pra você apresentar a sua marca. Eu até comentei isso com um colega que eu fiz lá de festival, meu amiguinho de festival. É muito comum as marcas trabalharem nessas ativações. Aliás, é uma pergunta que eu recebo muito. Se vale a pena, se compensa, gente, compensa. Sempre vai compensar. Principalmente para você fazer o brand da marca. E o que é isso? É quando você vai apresentar a sua marca. E quando eu falo apresentar, é como você se apresentaria. É assim que você tem que apresentar a sua marca. Então, qual o seu nome? Por que você veio ao mundo? E o que você está fazendo naquele evento? Tipo, que match uma coisa tem com a outra. Então, eu percebo muito essa essa ausência, na verdade, porque assim, por exemplo, na primeira ativação dos Correios, a gente tava numa fila e ninguém chamava a gente pra, sei lá, antecipar o cadastro que fosse. A gente tinha uma pulseirinha que ficava o tempo todo no pulso, então também poderia ter algumas ativações igual a eventos de marketing. Eu falo muito pra vocês sobre o RD Summit. O RD Summit é muito sobre isso. A gente vai com o nosso crachazinho e lá tem um QR Code com todas as nossas informações. Então, nenhum stand perde tempo pedindo o nosso e-mail, telefone, nome completo e de que cidade somos. Eles já pegam direto o nosso QR Code. É só fazer a leitura do QR Code e eles dão como se fosse um check-in que a gente passou por ali. Então poderia fazer a mesma coisa no Lola, porque a nossa pulseira, além de ser magnética e conter nossas informações, eu espero muito que o barulho da obra não esteja incomodando, mas eu não vou ter alternativa. Tem todas as nossas informações e poderiam colocar lá uma cláusula onde a gente aceitasse, né, esse tipo de divulgação e limitasse porque no nosso cadastro a gente precisa colocar CPF, precisa colocar um monte de informações. Então poderiam colocar a otimização, fazendo com que a gente divulgasse de fácil modo para quem fizesse a leitura na maquininha, que é a mesma maquininha do cartão que lê a pulseira magnética. Inclusive, o pagamento de tudo dentro do evento, do festival, é através da pulseira. Então, por que não já atribuir isso ao cadastro? Eu senti muita falta disso. Nenhuma ativação de marca utilizou isso, só para deixar bem claro. E eu senti isso como um despreparo, assim, porque seria prático para todo mundo, seria prático para a marca, seria prático para o consumidor, o usuário que está ali na fila já aguardando. Então, no Correios, por exemplo, a fila estava minúscula, mas ela crescia com muita facilidade. Do nada a gente via que tinha muita gente assim atrás da gente, porque tava tendo um gargalo ali na hora do cadastro, porque eles só faziam o cadastro, eram 2 ou 3 funcionários fazendo. Mas de qualquer modo era só na ponta da fila. Tudo bem que tava chovendo, talvez fosse por isso que não estivessem no meio da fila. Mas se fosse por questão só do que eu tô falando da pulseira, era só encostar. Então eu senti muita ausência disso, senti muita falta dessa tecnologia ativa no festival inteiro. A gente tinha essas percepções de outro modo, né, da tecnologia, eu digo. Em outros estandes a gente tinha uma visão melhor disso, mas eu senti falta no modo prático, assim, porque não estava acontecendo. O único que estava fazendo isso de fato era a Bradesco, porque ela estava fazendo a distribuição das garrafinhas ecológicas para você consumir a água, que foi distribuída gratuitamente. Eu achei isso bem legal e tinha várias fontes de recarga assim da água. Achei muito legal, porque no Detal foi muito difícil encontrar a fonte de água assim, e era só copo. E aí é muito difícil você ficar andando de um lado pro outro de copo, né? Ainda mais porque às vezes a gente quer. Às vezes não, é muito melhor andar no festival de mãos livres, então eu senti muita ausência disso também. Fora isso, eu não visitei todas as marcas, até porque eu acho que era impossível. Eu curti todas as marcas e não curti o evento, assim. Eu acho que fazer ambos é muito complicado, a não ser que você faça que nem meu amiguinho de festival, que foi os 3 dias. Então ele passou no que ele mais gostou mais de uma vez e tudo mais. Então eu achei essa questão do cadastro teve uma falta.
Também passei no stand da Vivo, da Coca eu tentei, mas não deu muito certo porque a fila tava gigantesca. E na hora que a gente ia conseguir fazer algum tipo de ativação, eles pausaram por 1 hora, que eles estavam fazendo a personalização de pulseiras, então você escrevia o que você quisesse. Tipo aquelas pulseiras dos amigos, tava muito em alta no show da Taylor. Eles estavam meio que fazendo isso. Agora, como era, eu não faço ideia. Eu sei que nos Correios eles entregavam a cordinha de óculos pra você pendurar. O que não era muito útil, porque era dia de chuva. Então, assim, eu confesso que eu enfrentei a fila, porque que foi onde eu fiz amizade com o meu colega de festival, porque ele tinha comentado que era uma caixa surpresa. E aí você recebia a caixa e poderia ser ou essa cordinha de óculos, ou o copo do festival, que estavam vendendo lá, o oficial, ou a cordinha pra pendurar o copo. Pelo que eu entendi, era isso. E aí também tinha umas coisas assim mais caras, tipo óculos escuros, carregador, power bank de celular pra carregar o celular, móvel, né, sem tomada, sem nada. Mas chegando lá na hora só tinha a cordinha mesmo, você escolhia entre duas cores. Eu achei assim bem fraca pra todo o processo. E você percorre um caminho onde mostra tipo quando você pede uma encomenda que o objeto foi transferido para a central de distribuição, o objeto saiu para entrega. Você percorria um caminho onde tinha essas mensagens, mas era muito nada demais. Eles entregavam de fato uma caixa pra você, mas você, tipo, nem precisava abrir, porque era só um brinde específico. Não sei se isso aconteceu porque eu fui no segundo dia, tá? Pode acontecer muito disso. De acabar ou de não ter mais o brinde principal. Pode acontecer demais. Geralmente isso acontece no último dia, né? Porque a marca já faz uma estimativa de quantas pessoas podem passar por lá. E eles já fazem essa média de melhores e piores brindes nesse quesito. Mas dessa vez não teve e eu não sei se. Eu não sei se não teve, entendeu? Mais ou menos assim. Passei no estande da Vivo, tinha umas brincadeiras bem legais, interativas com amigos. Eu participei do da dança, que tinha aquele joguinho onde você pisa pra frente, pra trás, pro lado. Ganhei! Ai, gente, sou muito competitiva. Inclusive, pro meu coleguinha de festival até falei, eu falei, olha, a gente tá construindo uma amizade e ela pode acabar neste momento, porque é sobre isso. Eles deram umas premiações assim pra mim bem normais. Eu acho que a Viva arrasou mesmo na área do cliente VIP. Eu nunca amei tanto ser cliente vivo naquele instante. Tinha uma área que era superior a essa que tinha os joguinhos, que tinha um jogo da memória e tinha um da dança. A minha memória não tava muito confiante não, então eu fui no da dança. E esse meu coleguinha, ele já tinha ido no dia anterior, então ele me explicou que tinha área para os clientes. Aí você subia, você ficava 30 minutos, onde você recebia massagem nos pés e nos olhos. Gente, eu fiquei tão apaixonada por aquela máquina de massagem que vocês não têm ideia do quanto eu vou pesquisar sobre esse massageador. É muito perfeito. E eu acho que se não fosse essa pausa que a gente deu nesse momento, eu não teria dado conta dos 2 shows que eu encarei depois. Então, assim, foi muito fantástico. E lá você tinha snack de graça, bebidinhas como refrigerante e água, tinha música de DJ tocando, o espaço era muito instagramável, então deu pra fazer umas fotos muito legais. Tinha funcionário o tempo todo pra te orientar, pra te servir e tal. O espaço não era gigantesco, mas era suficiente para as 30 pessoas, que era liberada grupos de 30 pessoas pra subir. Aí a gente revezava na mensagem. Também tinha 2 maquiadoras pra retocar nossa maquiagem. Eu achei assim fantástico, foi muito legal. Foi a melhor ativação que eu vi assim, porque eles pensaram muito no consumo do usuário. Então eles pensaram muito na necessidade que a gente teria no evento desse porte. E, cara, tirar o sapato, dar uma relaxada, o ambiente estava climatizado bem quentinho, porque como tava chuva e vento o dia inteiro, dava um pouquinho de frio. Então, assim, eles pensaram em tudo. Eu achei isso, assim, muito fantástico. Outras ativações que eu fui no da Bold. Cara, a Bold, eles têm um pequeno problema de brand no nome deles. Eu acho que eles poderiam pensar melhor em como reaplicar. Porque, por exemplo, eu conheci a marca, mas algumas pessoas que eu conheci na fila e meu coleguinha de festival, por exemplo, ele é do interior de São Paulo. Então ele não conhecia a Bold. E pra quem não conhece, eu vou colocar aqui o logo, mas é uma marca de barrinhas proteicas que são uma delícia. Tipo, nada a ver com aquelas barrinhas de cereais,
nada a ver mesmo. Ela é muito mais voltada pro sabor. Então, é sem açúcar, tem a proteína. Não é proteína. Ela é proteica, né? Mas ela é tipo assim, ela é saborizada de uma. Tem cream cookie, que é uma delícia. Tem de bolo de cenoura. Inclusive a gente fez uma piada interna, porque ele falou, ai, vamos pegar a fila do bolo. Eu falei, bolo? Que bolo? E era a fila da Bold. Mas o D do nome realmente pode remeter a bolo. Então, assim, é um problema muito grave, porque eu conhecia a marca, então eu sabia logo de cara que era Bold. Mas eles não. Agora, a ação que eles fizeram eu achei bem legal. Porque muita gente não conhece pelo valor. Ela é um pouquinho cara, é um investimento que você faz consumir Bolt. Então, eles estavam. Era uma fila gigantesca. A maioria das pessoas ficam atrás das bags que eles oferecem, né? Sempre. Então, eles estavam dando uma bag impermeável. E aí, antes, é assim: você recebe 6 amostras, que é o equivalente à metade de uma barrinha que eles vendem inteira, que inclusive estavam vendendo lá no festival. A R$7,90. Por isso que eu falei que eu acho um pouquinho caro. E o que eles fizeram? Eles distribuíam 6 barrinhas para cada pessoa. E existiam algumas barrinhas que não tinham nenhum adesivo. E algumas tinham adesivo dourado e adesivo prateado. O adesivo dourado você recebia a bag, além das 6 barrinhas. O adesivo prata você recebia um acessório de celular, que é aquelas fitinhas que você cola na capinha do celular e você consegue colocar a mão. Eu tenho uma que eu ganhei de brinde da loja iPlace, no RD Summit. É bem útil, é bem legal. Eu acho que a fitinha 3M que usam pra colar na capinha dá um volume na capa, que é por isso que eu não uso a capinha que tem ele. Mas tem gente que gosta, não sei se é a capinha que eu usei que é errada, se tem uma capinha mais apropriada pra ela, isso eu não faço ideia. Mas eu recebi uma parecida. Eu consegui pegar uma dourada, então eu peguei a bagzinha. Mas eu achei que não pensaram muito no evento que ia pegar em março. E, gente, é assim, o Lola, ele todos os anos não, né? Que é um dia sim, um dia não que acontece. Ele chove, é março. Março é muita chuva em São Paulo. Então eles deveriam calcular que chuva, bolsa impermeável foi sucesso, tipo, ideia de milhões. Só que na hora de pensar em como isso seria aplicada de fato, primeiro que eu peguei uma bolsa com defeito, ela não fechava. Porque ela tinha uns ganchos que você usava. Mas eu recebi alças, a alça era muito curta, não dava nem pra cruzar no corpo, tinha que segurar na mão, o que é péssimo, porque mãos livres em festival é muito útil. E a minha veio com defeito, porque até o que era tipo uma bolsa saco, até a parte que fechava veio com 2 saídas fêmea, não uma fêmea e uma macho pra encaixar. E o que eu não gostei também é que a bolsa era aberta. Eu sei que eles calcularam que, tipo, se essas 2 pontas que eu falei que a minha veio com defeito, ela funcionaria mais ou menos. Só que, enfim, eles deviam ter colocado um zíper ali e tal. Porque, cara, a bolsinha foi muito útil. Principalmente porque como choveu muito, tudo que eu queria colocar ali pra não molhar foi, assim, foi muito legal pra colocar, assim. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma seleção de stories no Insta, colocando os brindezinhos que eu ganhei, porque até estão todos separados, eu acho que é a hora de colocar. Cara, também fui no da Red Bull. No da Red Bull era bem tranquilo, era você comprar uma bebida deles, que vinha com copo, e aí você entrava no espaço, só que eu achei o espaço muito pequeno, tinha um DJ lá tocando. O lugar era instagramável, mas não tinha espaço pra tirar foto, porque o espaço era muito pequeno, não tinha ninguém limitando a entrada, então, tipo, não era um número grande de pessoas, mas era o ponto de, por exemplo, de eu estar levantando pra vocês aqui que não foi muito legal, por exemplo, porque não deu pra tirar foto. E eu entrei sozinha, então, por mais que eu pudesse pedir pra alguém que tava lá dentro tirar foto e tal, não tinha espaço mesmo. E aí, ao invés de usarem todo o espaço livre, ainda fizeram um segundo andar que não servia muito pra nada também. Eu achei que foi muito assim, um espaço muito inútil, sabe? E eu percebi muito assim, eu entrei e saí muito rápido. Eu senti que as pessoas também fizeram muito isso. A Coca-Cola tinha um espaço gigantesco que até dentro da plataforma deles, eu sei que isso vai muito de negociação também. O tamanho da verba que você
usa para investir num evento desse é o tamanho do espaço que você vai ter para estruturação. E a estrutura em si eu também sei que tem um custo, mas, gente, de verdade, se é para participar de alguma coisa presencial, participa direito. Eu gosto do pensamento de... Ah, se é pra começar, começa do jeito que dá. Eu acho isso muito legal e faz todo sentido também. Afinal de contas, o meu podcast é super simples. Eu comecei do jeito que dava, do jeito que eu conseguia. Quero muito aprimorar, quero muito ampliar, fazer edições melhores e tudo mais, e estar em mais espaços também. Mas eu parti da ideia de é melhor eu começar enquanto eu ainda estou empolgada com o projeto do que esperar tudo e depois eu não ter o principal, que é o meu ânimo. Então, não tem problema você pensar isso, mas quando você fala, por exemplo, de uma feira de eventos, cara, qual é o nível que você vai participar? Então, pense no básico que você vai precisar para essa feira. Porque, assim, o espaço da Bold, por exemplo, era muito pequeno, mas eles fizeram uma ação legal. Então, assim, não é impossível. É uma questão de você tentar exercitar a sua criatividade. Chama a equipe, não chama só a equipe de marketing para pensar nisso. Chama a equipe da limpeza da sua empresa, chama a equipe da Copa, chama a equipe do financeiro, chama a equipe administrativa. Reúne essa galera e bora discutir o que cada um gostaria de ter que seria diferente, que o público ia gostar. É isso que faz diferença, gente. Às vezes, a gente se acha com pouca criatividade, mas o que tá barrando é outra coisa. O que tá barrando é a nossa limitação que a gente botou na mente, onde só a galera do marketing, só a galera de publicidade, só as agências de publicidade e propaganda que vão saber fazer ativações legais. Não, bora sentar e conversar com todo mundo. Não descarta essa galera profissional. Óbvio, né? Não me descartem. Porque a gente tem uma vivência que é muito importante. Então, cara, já fui no evento onde aconteceu isso e não funcionou, onde aconteceu aquilo e não funcionou. Mas isso aqui eu nunca vi antes, então é muito criativo. Ou isso aqui eu já vi, mas não desse jeito. Você entende a diferença? É muito diferente. Então eu senti um pouco de falta disso nas marcas. Cara, os palcos estavam muito pobrinhos. Nossa, eu vi eventos da virada cultural que aconteceu em palcos da Quebrada que estavam muito mais estilizados do que os palcos do Lola. Assim que eu cheguei, as pessoas me falavam, e o palco Samsung, o palco Bud, que a Budweiser era a cerveja patrocinadora oficial do evento. Gente, não tinha nada que falava, tipo, tinha uma faixinha em cima com o nome Lollapalooza e aí o da Samsung era preto e prata e o da Bud era vermelho, tipo, oi? Tudo bem que a cor é muito destacada pra marca e que é muito conhecida, né? O vermelho da Coca é patenteado, mas gente, de verdade, eu tô rindo de nervoso. No caminho do trem até o autódromo, a Bud, ela reservou um espaço até de uma esquina. Cara, tinha uma lata de cerveja gigantesca ali. Por que não tinha algo parecido no palco? Sabe, eu não tô pedindo nada de surreal. Eu sei que pegou fogo, parece, na quinta-feira, enquanto eu tava montando a estrutura de algum dos palcos. E no show eu percebi o porquê que houve a possibilidade de fogaréu. Mas eu senti muita falta de, tipo assim, cara, aquele é o palco da Bud. De você olhar e pensar assim, caraca, é da Bud. Não tem discussão. A Samsung só dava pra identificar que ela é uma grande patrocinadora por conta da roda gigante, mas não por conta do palco. Pausa pra alguém. Esse podcast vai ficar muito a minha cara, é gigantesco. Mas, cara, eu senti muita falta disso. Eu achei que eles falharam muito na missão nesse sentido. Fiquei muito chateada, muito decepcionada, porque eu esperava muito mais, porque não tinha nada, assim, o da Bud do lado, eu imagino que o do Samsung também, mas eu só fiquei no da Bud, então eu não posso dizer dos outros. O eletrônico era o mais bonito, todo mundo dizia isso, era unânime, assim, e como eu falei pra vocês, eu conversei com uma galera, tipo, super aleatória, não eram da minha área, não era de marketing, publicidade, nada disso. E eles falaram a mesma coisa, tipo, no da Bud tinha do lado uma estrutura onde eles colocaram como se fosse uma caixa. E eles colocaram só o painel da Bud, mas a marca nem tinha destaque, era um cinza meio apagado no fundo
vermelho, que também tava meio apagado, não sei se por conta da chuva. Mas, cara, aproveita aquele espaço, coloca um engradado de cerveja, sabe? Tenta desenhar ali o material, não sei o que era possível. Coloca umas latas de cerveja no palco. Só tinha fachadinha assim, juro. Era só isso. Só isso. Eu achei assim, de uma falta de aproveitamento, porque eles já estavam pagando sei lá quantos milhões para estarem ali naquele evento. E fazerem só isso, eu achei assim, muito mal organizado, muito mal planejado por parte das marcas. Agora teve outras que arrasaram, tipo a da Sadia. Gente, a ativação da Sadia eu achei maravilhosa. Eu não participei porque tava tão lotada, tão lotada. A fila era quilométrica, tava a voltas. Eu falei, se eu ficar aqui, eu tipo assim, eu me interessei pelo stand da Sadia, a ativação da Sadia, depois que eu saí dos Correios. Se eu tivesse ido pra lá, eu só tinha curtido, tipo isso, Correios e Sadia. Então eu optei por ir em outras ativações que estavam com menos fila, mas que iam demorar, todas demoraram, isso é assim, era impossível não demorar, mas tinha algumas que a gente sabia que ia demorar muito mais. E outra, a gente tem que contar que eles fazem pausas pro almoço, pausas pro, enfim, em alguns intervalos. Então você poderia passar horas na fila e chegar na sua vez e falar, não, volta daqui a 1 hora. Então, pra evitar isso, eu não fui. Mas, cara, colocaram a cabeça do galinho da Sadia gigantesco. E os óculos do galinho era tela de LED. Então, quando a música ficava muito alta, os olhinhos arregalavam, assim, tinha algumas reações. E tava muito legal, muito legal. A Boticário também tava lá com uma ativação, mas o stand era todo focado no Egeu. E eles estavam distribuindo o perfume Egeu, eu achei isso muito legal. Eles distribuíam amostras, mas amostras tipo desse tamanho assim, com borrifador, que é muito bom pra você. Não é que nem aquelas amostrinhas pequenininhas que ninguém utiliza, porque eu não sei vocês, mas eu nunca utilizei aquelas amostrinhas, mesmo sendo de perfumes que eu gosto. Eles davam daqueles maiores, davam pra levar na bolsa, então eu achei muito útil, muito legal. Eu não consegui passar lá, porque não deu tempo mesmo, mas eu achei muito legal. Bom, gente, é isso. Os shows que eu assisti, eu gostei muito, só achei que Jared tá maravilhoso, aquele homem que nem vinho. Aff, Maria, quanto mais tempo passa, mais lindo ele fica. Mas eu achei que o tempo de palco da banda foi muito pequeno pro tamanho deles. Não tocaram o Beautiful Lie, eu fiquei muito chateada, mas enfim, vou esperar. Kings of Leon demoraram pra... Ai, gente, eu não sou fã fanática deles. Na verdade, eu não sou fã fanática de nenhum tipo de banda. Eu só gosto... Eu tenho algumas bandas que eu gosto muito. E aí eu conheço muito mais músicas do que eu sempre imagino. Offspring foi assim, quando eu acompanhei o show deles lá no Rock in Rio. 30 Seconds to Mars também não deixa de ser. Porque eu cantei todas as músicas que eles tocaram no show de sábado. Então tá dentro desse critério. Mas o Kings, eu conheci algumas músicas específicas. E o show deles foi incrível, cara, os caras arrasam. Eu tive muita sensação que os caras fazem literalmente o propósito de vida deles é música, porque eles tocam de uma maneira muito fácil e eles arrasaram no palco. Só que deixaram pra tocar as músicas que eu conhecia depois que eu fui embora. Uma eu cheguei a ouvir no caminho da saída do autódromo, fiquei muito chateada, mas os outros eu vi depois de colegas que postaram nos stories. Eu falei, poxa, perdi a música que eu conhecia. Mas eu tenho um certo receio eu tenho um certo pânico de multidões. Então eu nunca deixo pra sair no final, porque, enfim, eu não acho legal, eu tenho muito medo de empurrões na trilha do trem, enfim, eu não gosto. Então eu preferi sair no meio do show do Kings pra não correr o risco e chegar bem em casa. E eu também já tava mega cansada, não aguentava mais ficar em pé, foi assim, eu teria que passar umas 3 vezes na ativação da Vivo pra conseguir dar conta até o final. Mas é isso, meu overview profissional do evento. E por que eu falei que o tema de hoje ia fazer link com o Lola? Porque eu trouxe um fato que eu não sei se vocês estão esperando, uma curiosidade que eu não sei se vocês estão esperando, mas eu, de certo modo, esperava. Eu sabia que esse dia ia chegar. E sim, já tá no projeto um curso de TikTokers nas universidades. Gente, vamos dizer que não tá muito distante, né? A gente já tinha um curso de social media,
que existem muitos cursos técnicos. Na faculdade a gente aprende super, pelo menos em publicidade e propaganda. A gente tem uma matéria que ensina só sobre isso. É claro que na época que eu estudei era outra estrutura profissional. Eu já trouxe um vídeo sobre as diferenças de cada área da publicidade, como funciona, como funcionava quando eu estudei, como funciona hoje. Mas eu senti essa diferença, assim, eu percebi o quanto isso ia crescer. E, cara, é isso, vai ter o curso, as universidades vão estar preparadas para ensinar a parte de planejamento de conteúdo, a criação de conteúdo, a parte técnica, equipamentos básicos e avançados e edição para final. Então, eu vi muita gente no meu curso que falava assim, eu tô aqui porque eu quero muito ser influencer e eu quero muito entender para ninguém me enrolar no processo. E eu acho que a galera vai migrar de publicidade para direto pro curso de TikToker. Certeza. Eu tenho, assim, muito essa percepção. Eu já imaginava que isso ia acontecer, como eu falei pra vocês, porque tá crescendo. Hoje em dia, as crianças, quando você pergunta o que elas querem ser quando crescer, não é só mais médico, advogado, bombeiro, policial, gari. Tem muita criança que quer umas profissões bem aleatórias, assim, também pela referência que elas têm. Às vezes é o profissional que elas amam. Eu lembro que tinha um bebezinho que era fã dos garis, então sempre que passavam na frente da casa dele era uma festa que ele fazia. Inclusive ele viralizou na internet e tal, mas há muito tempo. Hoje ele já deve estar adolescente, inclusive, mas era uma previsão do futuro que já era estimada que acontecesse. Felizmente ou infelizmente. Porque hoje em dia as crianças já falam que querem ser tiktokers, querem ser influencers, querem ser blogueiros, que na verdade a gente chama de blogueiro a geração millennial, que ainda existia blog, porque hoje em dia a maioria nem blog tem mais. E olha, o blog não tá esquecido não, hein? Coloco aqui, digo de passagem, blog é muito importante, principalmente para sua linkagem no Google. Aliás, você sabe que existe um ranking no Google? Existe, viu? Quando você cumpre as premissas de um site correto, você ganha pontos com o Google. E ao contrário daquele boy lixo que fala que ganhou pontos comigo e você não consegue nem trocar por milhas, no Google você troca por ranqueamento. Então sabe aquele ranking orgânico de quando uma pessoa pesquisa, aparece os patrocinados em primeiro? Aparece porque, né? O mundo capitalista, já falamos sobre isso no outro vídeo. Mas esse ranqueamento do Google, se você seguir bem as diretrizes que ele indica, o SEO do site tá organizadinho, você colocar tudo bem legal no seu site, esse ranqueamento bate nos pontos muito bons no Google e ele te coloca nos resultados orgânicos. Queridos, é isso mesmo que você está ouvindo. Você pode ter seu site na primeira página de resultados de pesquisa do Google se você fizer sua lição de casa, inclusive. Posso tentar fazer um vídeo só sobre isso. Se você tiver interesse, deixa o seu comentário aqui no vídeo, que aí eu penso nessa possibilidade. Não sei se vai ser útil, né? E eu já avisei que a minha forma de radar é comentários, então se vocês acharem interessante, seria ótimo vocês deixarem comentário. Mas é isso, o Google dá esse overview para você, esse retorno de investimento em bom conteúdo e o que pode colaborar mais ainda. Gente, o Google se baseia no SEO. SEO são palavras ranqueadas. Hashtag é muito utilizada ainda, principalmente nesse sentido. Inclusive, geralmente nas configurações do site, tem sempre a parte de tópicos. Os tópicos aparecem no site? Não. Mas eles aparecem no ranqueamento do Google. E ele bate. Os tópicos fazem sentido com os textos que o usuário colocou no site? Ponto pra ele. E aí, e a questão dos pontos só eles sabem, tá? É uma informação interna. A gente não sabe o que conta ponto, o que conta mais ponto. A gente não sabe desse nível de ranqueamento. Mas a gente sabe do que é solicitado. Essas premissas que eu comentei aí, a gente sabe sim. Porque eles até têm que orientar pra gente acertar. Mas enfim, ponto quando você coloca um blog no seu site, você consegue um ranqueamento muito top no Google. Só que as pessoas estão deixando de lado a construção de conteúdo. Pode ser por investimento? Talvez, não sei.
mas pode ser, tudo é possível. Mas eu acredito que seja gargalo de empresa, tipo eu que faço tudo e mais um pouco na minha empresa, então qual o tempo eu vou reservar para construir esse conteúdo? Mas principalmente porque é preciso uma certa equipe para manter um blog ativo. Então, o redator, o revisor, para não subir com erros ortográficos, que são coisas que perdem ponto no Google. Anota isso aí. E não pense que é só site que ranqueia o Google, que o Google ranqueia, não, tá? O Google também ranqueia suas redes sociais. Inclusive, é para isso que existem as hashtags. Se você usa bem as hashtags nas suas redes sociais, ele pode aparecer como resultado de pesquisa orgânica no Google também. E se você investe em anúncio lá, você também pode aparecer com prioridade no Google. É tudo interligado, galera. Tudo interligado e tudo faz sentido. Então, se você acha loucura criação de curso universitário para ser influencer, trago informações, dados importantes e relevantes que vocês não estavam preparados para isso. A economia de criadores já está estimada em 2023 em 250 bilhões. Sim, galera, bilhões. Eu não tô falando de milhões. Esquece os milhos. Estamos falando de bilhões. E deve atingir até 480 bilhões em 4 anos. A gente tá falando de dobrar a meta em 4 anos. E a gente tá falando de bilhões. E não são de reais. Estamos falando de bilhões de dólares. Ou seja, se a gente jogar esse valor para reais, aí vai para trilhões, quatrilhões e... é um dinheiro que eu acho que eu nunca vi na minha frente, nem imagino quantos zeros vão ter nesse número. Mas, se tiver zeros, né? Porque como a gente viu aqui, são arredondados em dezenas, mas, né, não são tão fechados assim em centenas. Então, assim, faz muita diferença. É um mercado que estão se ampliando cada vez mais. Aliás, eu tô vendo muito menos agências de publicidade e propaganda e muito mais agências de gerenciamento de influenciadores. Gente, tá muito fácil encontrar alguém que administra a vida de um influenciador. Eu acho isso uma grande loucura. Né? Como bela geração milênio que sou, zilênio, que eu conheci essa semana esse termo, eu acredito muito nisso. Tipo, é muita loucura isso. Eu nunca imaginei isso quando eu estudava na faculdade. É como eu falei pra vocês, eu encontrava no curso de publicidade e propaganda pessoas interessadas em ser influencers, entender o mundo dos anúncios e tal. Mas eu até achava meio que loucura, pra ser bem honesta, porque uma coisa, você aprende na faculdade a trabalhar com outras marcas. E outra coisa é você trabalhar com a sua própria marca. Você trabalhar com a sua própria imagem. Então eu acho que faria sentido se eu pensasse em abrir uma empresa para vender um produto ou um serviço. Mas quando o seu serviço é divulgação, cara, o buraco é muito mais embaixo. Eu digo isso até por experiência de quando a gente trabalha em agência, a gente também trabalha a própria divulgação da agência, a própria captação de clientes da agência. E já é uma outra complexidade. Porque uma coisa é você vender produto. Um produto específico, que vai ter uma função específica, que vai ter, enfim, um preparo específico, porque tem todas as informações técnicas e especializações e etc. daquele produto. Mas outra coisa é você vender serviço, e ainda mais o seu próprio serviço. E eu tô falando aqui como profissional, como consultora de marketing digital. É uma conversa que eu teria com o meu cliente aqui. Como você... Eles fazem muito essa pergunta. Como você trabalha, né? Como vai ser o seu dia a dia? Como funciona? Então, assim, é muito diferente uma cliente que vende roupa, uma cliente que vende um produto, de uma cliente que vende serviço. E as agências que trabalham com influenciadores estão crescendo gigantescas, assim, estão se tornando muito grandes, muito maiores do que até elas imaginaram um dia. E hoje existem conexões entre influenciadores e marcas de uma maneira surreal. Então, sim, esse curso vai ser muito solicitado. E, aliás, essa estimativa que eu tô fazendo aqui já é do projeto, então ele já tá quase no ar. Isso se já não tiver alguma faculdade que já não tem e eu que não tô sabendo. Aí vocês deixam um comentário aqui. Já ouviu falar de algum curso sobre isso? Deixa aqui nos comentários onde você viu, quem que tá oferecendo, se você já viu valores. Tô curiosa pra saber, porque eu não faço
ideia. A ideia que eu faço é dessa informação que eu tô trazendo pra vocês. Bom, gente, e no mercado, apenas 4% dos influenciadores consideram isso uma profissão. Consideram isso trabalho. Eu lembro que na época que eu estudava, existia muito disso. Quando um professor comentava alguma coisa que era fora das aulas ou da escola, etc., a gente sempre comentava: ô professor, mas o senhor trabalha também ou só é professor? Como se ser professor não fosse uma profissão. E eu acho que acontece isso, acho não, né? Acontece muito isso nessa profissão de influenciadores. Existem as pessoas que levam a sério, mas até você ser reconhecido, hoje a gente divide a classe de influenciadores como micro-influenciadores e macro-influenciadores. Os micros, eles hoje são os que mais vendem. Por quê? Porque os macros, eles são tão grandes, que o inconsciente do consumidor, a gente fala, a gente chama isso no mercado de neuromarketing. O neuromarketing é o que não está na sua cara. É o que dá a entender. Mas Priscila, eu não penso igual meu coleguinha. Cada um vai dar a entender uma coisa e isso é super normal. Isso super acontece, e com frequência inclusive. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No inconsciente você pode... E é isso que a gente trabalha no branding da marca. A gente, quando a Coca-Cola aparece no logo de alguma coisa, a gente já pensa em felicidade. Que foi o branding da marca. Atrelar o produto a um sentimento, a uma sensação. Então a gente já pensa em beber felicidade quando a gente pensa. E olha que eu tô comentando isso aqui com vocês e eu não consumo Coca-Cola. Eu não gosto da bebida da Coca-Cola em si. Mas é isso que ela vende. Então assim que eu vejo a Coca-Cola eu já penso nisso. É muito insano, mas o neuromarketing funciona assim. É o que dá a entender. E cada um pode dar uma outra coisa. Inclusive, quando vocês pensam em Coca-Cola, o que vocês pensam? Deixa aqui no comentário, até para vocês terem uma percepção do quanto cada um pode pensar uma coisa, ou pode acontecer de um grupo pensar a mesma coisa, porque é isso que um bom brand da marca como ele funciona. E não é uma coisa cara de se fazer, tá? É claro que você tem que contratar um profissional para executar, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho a longo prazo que você faz para ele de fato funcionar. Mas enfim, o que eu quero trazer é que os influenciadores maiores, eles são tão caros e a gente fica naquela... Cara, quanto eles devem cobrar pra fazer? Será que é 1 milhão? Será que é 2 milhões? Nossa, ele já chegou na fase de selecionar com quem ele trabalha ou não e tudo mais. E a gente tem essas percepções grandes, gigantescas. Logo, a gente pensa que eles podem ser um Roberto Carlos da vida, que a gente sabe que é vegano ou toda a vida foi vegetariano e de repente tá fazendo um comercial pra Friboi. Tem outra comparação que eu sempre uso também, mas agora não vai passar na minha cabeça. Mas assim, grandes influenciadores têm um pouco disso. Será que eles fazem a divulgação porque de fato usam? Ou será que é por dinheiro? E tem os influenciadores que a gente confia porque são influenciadores, eles nos influenciam. Assim como existem diversos tipos de influenciadores. Existem os políticos, existem os estéticos, né? O de consumo. Existem os fitness, por exemplo, que quando a gente quer falar muito sobre esse assunto, a gente vai. Existe o da autoestima, que foi um grupo que eu descobri, por exemplo. Porque como é que eu vou gostar de mim se eu só tô seguindo mulheres que são diferentes de mim? Como é que eu vou trabalhar a minha autoestima se eu tô me comparando e me baseando em mulheres que estão completamente distantes da minha realidade? Aí eu mudei o meu ritmo de influenciadoras. Eu comecei a seguir mulheres que são parecidas comigo, que têm vivências parecidas comigo, dia a dia, correria parecidas comigo, porque aí o nosso automático de comparação, ele ainda vai existir, mas ele, ao invés de nos machucar e nos adoecer, ele vai nos confortar. Não é uma exclusividade só sua estar mal, estar, enfim, passando por alguma coisa. Bom, enfim... Ponto só 4 pessoas consideram profissão porque os micro-influenciadores são os que mais são procurados porque eles são os que mais vendem. Porque, galera, vamos ao ponto, ó. Como funcionava? Sempre existiram os influenciadores, certo?
Eu sempre fui, por exemplo, uma pessoa... Eu sempre fui consumista, então logo eu sempre fui influenciadora dos meus amigos. De lei. Eu era a pessoa que as pessoas poderiam sim perguntar o que eu achava de um produto, se eu já comprei, se eu compraria. Como qualquer pessoa na vida, você sempre tem uma pessoa do seu lado, e pode ser uma pessoa que não seja consumista, que seja sua mãe, você sempre tem uma pessoa que você questione, tipo, eu super compraria isso, o que você acha de comprar aquilo? Ou será que vale a pena? Eu era a pessoa muito que era questionada sobre isso. E eu sempre fui uma pessoa que se eu gosto, eu indico. Então eu indico se eu gostar muito, gratuitamente, sem a pessoa me questionar nada. Tipo, eu tá numa loja, a pessoa chegar do nada e falar, será que é bom? Olha, bom sim. Comprei, gostei e quero comprar de novo. Inclusive, tô aqui pra comprar de novo. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas eu também sou o tipo de pessoa que não só indica, mas ouço alguém falar e falo, poxa, é super útil, hein? Ou não compra. Pensa numa coisa que me deu dor de cabeça foi quando eu consumi isso. Então eu sou esse tipo de pessoa. Então eu era a micro-influencer da minha roda de amigos, da minha família. E as pessoas confiavam no que eu tava falando. Por quê? Porque eu gastei dinheiro. Então se eu gastei e não gostei, e eu tô falando que eu não indico, é uma coisa que colabora, que ajuda. Porque eu não vou fazer você gastar dinheiro com aquilo. Como eu gastei e não gostei. E tive que vender, e tive que passar pra frente ou qualquer coisa. A mesma coisa são os micro-influenciadores. A gente confia mais, porque ele mostra, e ele, mesmo que ele declare que ganhou patrocínio, ele manda aquele, eu testei, e eu só tô trazendo agora pra vocês depois de testar. Porque é assim que eu trabalho, tem muitos micro-influenciadores que falam muito isso. A marca, quando me procura e eu não conheço, eu sempre levanto que eu quero receber o produto, eu quero utilizar o produto. Se eu gostar, eu vou divulgar e a gente conversa sobre como isso vai funcionar. Ou podem até adiantar a conversa para só dar o start e falar assim, vou fazer o conteúdo agora e você fica com a aprovação ou não. Ou então ele fala, não vou utilizar. E eu conheço inclusive algumas influenciadoras de dona de casa, que agora que eu sou dona de casa eu gosto desse assunto, e aí eu percebi isso, que muitas falaram, recebi um produto X que eu não vou divulgar, porque também não é justo se eu abrir pra eles que se eu não gostasse eu não divulgaria, então também não vou fazer essa imagem contrária. Mas eu não trago uma coisa que eu não confio. E já teve muitos produtos que eu recebi e não deram resultado, então não vou divulgar. Aí quando elas mesmas compram, aí elas têm essa liberdade de falar, não, beleza, eu comprei, então eu posso falar bem ou mal. Eu posso falar realmente a minha opinião sincera. Então, assim, os micro-influenciadores, eles vendem muito mais do que os macros. Os macros, a presença deles traz um impacto mais de neuromarketing, mais de... Caraca, eu gosto muito da Bianca Andrade, então eu quero muito estar naquele lugar porque ela vai estar lá. Mas o meu interesse vai ser mais genuíno de vê-la do que pela marca. Só que isso vai atrelar uma ação. Por mais que eu esteja lá com o meu foco só nela, eu vou acabar conhecendo a marca em si que levou ela. Que eu vou estar lá no espaço deles. E aí que entra a ação da marca, como é que você vai achar? Então assim, Priscila, você não acredita que nos macro-influenciadores, você acha que não deve chamar a galera dos milhões de seguidores? Não só acho que é uma ideia legal, como deve. Se você tem grana pra isso, faça. E se você consegue fazer isso como forma de permuta, então melhor ainda. Aliás, permuta é uma coisa muito legal, gente. Você conseguir fazer o influenciador trabalhar com você em troca dos seus produtos é de uma coisa assim fantástica, porque o seu produto é tão bom que ele tá valendo realmente como moeda de troca. Isso é muito importante, isso é muito legal. Bom, gente, enfim, é isso que eu trouxe pra vocês. Eu espero que tenha feito vocês pensarem melhor no caso. E não pensem, eu sei que eu dei exemplos aqui muito grandes, muito gigantescos, mas pensem, assim como os micro-influenciadores, pensem em micro também. Eu tenho uma amiga que tem uma marca que está iniciando agora, e ela chegou a me perguntar, o que você acha de eu mandar os meus produtos para alguns influenciadores? Ela até me perguntou como consegue endereço e tal. Eu falo, cara, eu acho fantástico. Porque tem muitos influenciadores que recebidos e sem receber nada eles divulgam. Gente, eu recebi isso. A empresa é pequena, mas
cara, o produto é fantástico, é muito legal. E mesmo que ele não divulgue, só dele conhecer, pode ser que ele use um dia, que você veja, se for produto de higiene, por exemplo, higiene pessoal, pode ser que você veja um dia ele fazendo alguma coisa no banheiro e aí mostra o seu produto. Olha que genial! Então isso pode acontecer, façam isso inclusive. Se você tiver oportunidade, quase todos os influenciadores têm uma caixa postal. O que é uma caixa postal? Caixa postal é um espaço que você compra no Correios para receber coisas e aí você frequentemente vai lá para ver se você recebeu alguma coisa. A maioria dos influenciadores tem. E essa caixa postal, você pode só colocar como destinatário caixa postal X e aí o correio que se responsabiliza para essa entrega. Então, assim, façam isso. É um marketing que você faz, uma ação de marketing que não custa tão caro. E não pensem no, ai, que prejuízo, porque se eu mandar pra ele nem vai divulgar. Se eu mandar pra ele... Gente, não tem como você abrir uma marca e tentar fazer ela crescer, mesmo que de pouquinho em pouquinho, sem gastar. Aliás, acabei de usar uma palavra errada, sem investimento. Se você tiver o pensamento de tô gastando, tô tendo prejuízo, você vai crescer em qual momento? As oportunidades não batem na porta. As oportunidades somos nós que criamos. São raras as oportunidades que batem na porta e se elas batem é porque você fez uma ação lá atrás. Então você precisa muito correr atrás das oportunidades. E vão surgir coisas que você vai falar, caraca, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos que isso aconteceria. Você não imaginou porque você correu atrás de outra coisa. E o que você atingiu é consequência do tamanho do seu esforço lá atrás. Então, Priscila, vai ter produto que eu vou vender e não vão nem abrir, sim. Vai ter produto que eu vou enviar e a pessoa vai ainda falar mal? Pode ser. Pode ser. Você está propício a receber críticas e elogios. Não só nas mídias sociais, mas no mercado como um todo. Isso vai acontecer. Acha que uma empresa como a Boticário não recebe crítica? Você acha que uma empresa como a Coca-Cola não recebe reclamações? Só dá uma pesquisada no Reclame Aqui que deve estar lotado. As grandes empresas não estão distantes de receber da parte ruim do negócio. A grande diferença é que elas têm equipes grandes e estruturadas para lidar com crises, com problemas, enfim, com qualquer coisa que possa vir a surgir. Mas um conselho que eu quero muito que vocês fiquem gravados no fim desse pod de hoje, que superou todas as minhas expectativas e recordes, é esse. Pensem nesse sentido de investimento. É sempre investimento. E marketing, principalmente o digital, é a longo prazo. Então, você quer me contratar para um mês? Eu vou trabalhar para você para um mês, mas eu não posso entregar milagres. Uma agência pode prometer milagres, mas eu, Priscila, não prometo milagres. Eu prometo uma entrega profissional, um projeto, um plano. Milagres é só com Jesus mesmo. Ele não tá ainda terceirizando essa parte, não. Então, assim, quer trabalhar comigo um mês? A gente trabalha. Quer entrega de resultado? A gente conversa. Quer trabalhar comigo 3 meses? A gente entrega trabalho. Resultado? A gente conversa. 6 meses? Acho que você vai começar a sentir a diferença. Nossa, antes eu não via isso, agora eu tô vendo aquilo. 1 ano, aí a gente começa a falar de resultado. 1 ano de trabalho. Mas Priscila, hoje é tudo muito pra ontem, tudo imediato, é tudo... querido, mas pra ser tudo no final, existe um projeto lá atrás. Existe uma equipe que pensou naquilo, existe todo um planejamento estratégico, existe muita coisa. A Coca não se tornou Coca do nada. As Havaianas era uma marca para classe C, D, E. Como é que ela se tornou um produto que vem de estilo de vida? Que eu fiz um post sobre isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Vão conferir, por favor.
A imagem desse post é muito legal, tá os meus bonequinhos do iOS que eu customizei, tá assim, o que você vende? Eu vendo estilo de vida, então vamos lá conferir. E eu usei como exemplo o case das Havaianas. Como é que a Alpargatas se tornou uma marca de grande estilo, que vende para classe A, B, C, D e E? Que hoje, na verdade, não atinge a E, não. Porque você não encontra Havaianas de 15, 10 reais, como a gente encontrava anos atrás. Décadas atrás, né, na verdade. Então, assim, como ela se tornou grandona? Foi um planejamento estratégico gigantesco. Foi uma equipe estruturada gigantesca. E foi um tempo de trabalho enorme. A gente vê a marca bombando e sei lá quem que bota isso na nossa cabeça, mas a gente já imagina que foi de um dia para o outro. Gente, tirem isso da cabeça de vocês, é um trabalho de formiguinha. Mas eu não estou falando que isso significa que você vai ficar parado e só vai começar quando tiver tudo perfeito. A gente teve essa conversa nesse pod. Começa como você pode, mas dê o seu melhor. Eu tenho uma empresa pequena e não tenho condições de te pagar, Priscila. Como é que eu vou fazer um planejamento estratégico que funcione? Planeje o seu conteúdo para no mínimo 15 dias. Eu aconselho um mês, mas 15 dias. Porque se você cair doente, porque se você cair com uma emergência pessoal para resolver, uma emergência profissional para resolver, aquele dia que você ia subir o post, não vai ser uma preocupação, porque já vai estar programado. Gente, o Meta Business do Facebook é gratuito. Ele programa gratuitamente. Então, assim, façam o que vocês vão conseguir naquele momento. Só não deixe de fazer. Não deixe de atuar. E aí, quando crescer, me contrata. Gente, esse foi o Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Publicidade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários para me saber onde eu estou errando, onde eu estou acertando. E é isso, um cheiro da Pri.